Alguma vez você sentiu que empurra com todas as suas forças uma porta que simplesmente não se abre? Como se quanto mais você deseja algo, mais distante parece estar. Há temporadas em que a espera dói, em que a fé se mistura com a ansiedade e a esperança se sente como um fio fino que você mal consegue segurar. Mas hoje, Deus fala com você com suavidade e firmeza e diz: você não precisa forçar aquilo que já está nos meus planos. O que é para você chegará, e chegará sem que você precise se desgastar empurrando. Porque o tempo de Deus não responde aos seus relógios, mas à sua formação. Ele não tem pressa porque sabe que a maturação leva tempo. Escreva nos comentários: Senhor, hoje deixo de correr atrás dos meus tempos. Ajuda-me a caminhar no ritmo da tua vontade. Número 1. Quando o céu parece em silêncio, seu relógio continua marcando. Alguma vez você sentiu que Deus permanece em silêncio quando você mais precisa? É como se o céu estivesse em pausa, enquanto o seu coração clama com urgência. Mas observe que o livro de Eclesiastes nos lembra uma verdade que muda tudo. Tudo tem o seu tempo, e tudo o que se deseja debaixo do céu tem a sua hora. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Em outras palavras, mesmo que pareça que nada está acontecendo, o relógio de Deus continua marcando com precisão. O seu silêncio não é indiferença, é estratégia divina. E entender isso é o primeiro passo para romper com essa ansiedade que nos empurra a querer ver resultados já agora, sem demora. Agora, quando o roteiro nos diz não force os seus desejos, não é um chamado à resignação. Pelo contrário, é um ato profundo de fé ativa. Porque esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, mas escolher confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos nada. Às vezes pensamos que Deus improvisa ou que perdeu o tempo, mas não é assim. Ele não precisa correr, nem se atrasar. Tudo o que Ele faz está envolvido em propósito, em sabedoria e em amor. Como um maestro que sabe exatamente quando cada instrumento deve entrar, assim Deus vai entrelaçando as peças da nossa história. E quando entendemos isso, deixamos de nos comparar com o tempo dos outros. Já não vivemos correndo atrás do que os outros alcançaram, porque sabemos que o nosso também chegará, mas no momento certo. Aceitar o calendário de Deus também é abraçar uma paz que o mundo não pode oferecer. Isso nos liberta dessa pressão cultural que exige ter tudo para ontem. Nos ensina a valorizar até mesmo os tempos em que aparentemente nada acontece. Porque justamente aí, no invisível, Deus está realizando a sua obra mais profunda, como uma semente que cai na terra e permanece sob a superfície, em silêncio, sem aplausos, sem likes, mas viva. E embora ninguém veja, ela está se rompendo por dentro, preparando raízes. Sabe o que acontece se você a desenterrar antes do tempo? Você a mata. Assim também acontece com os seus processos. Se você os apressa, perde a beleza do fruto que Deus queria lhe dar. E isso não é teoria. Veja o que aconteceu com Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa. Sabiam que Deus lhes daria um filho. Mas o tempo passava e nada acontecia. Então decidiram forçar a bênção. Ajudaram a Deus tomando decisões humanas para cumprir um plano divino. O resultado? Nasceu Ismael. E com ele, um conflito que atravessou gerações. Quando nos adiantamos a Deus, revelamos que não confiamos plenamente. E em vez de nos aproximarmos da bênção, nos enredamos em dores evitáveis. Hoje também acontece conosco. Nos apressamos em relacionamentos, trabalhos, decisões, e depois, quando as coisas dão errado, perguntamos: Deus, onde estavas? Mas talvez só precisávamos esperar um pouco mais. Esperar não é passividade, é uma forma elevada de fé. É crer que, enquanto não vemos, Ele está agindo. E podemos praticar essa fé no cotidiano, observando como cresce uma planta, como um bebê se forma no ventre, como o sol nasce todas as manhãs sem que o forcemos.
São exemplos que treinam o coração para entender que há beleza na espera, que a ansiedade não tem a última palavra e que até mesmo na pausa podemos adorar. Quando rendemos o controle, quando dizemos, Senhor, faz a tua maneira e no teu tempo, transformamos a inquietação em um ato de confiança. Em vez de desesperar, adoramos. Em vez de empurrar, descansamos. Porque sabemos que quando o céu parece em silêncio, na verdade Deus está escrevendo uma página essencial da nossa história. Número 2. Asas de águia em meio ao silêncio. Já aconteceu de você estar esperando algo da parte de Deus e, enquanto isso, sentir que está se apagando por dentro? Como se a espera te drenasse. Como se a energia, a motivação e até a fé fossem escapando pouco a pouco. Mas deixa eu te dizer algo poderoso. A Bíblia não nos diz que esperar em Deus é ficar parado sem fazer nada. Não. Isaías 40 nos assegura que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E não qualquer força, força como a da águia, aquela que se eleva acima das tempestades e não se cansa. Esperar em Deus não te esgota, te transforma. E se hoje você sente que já não tem forças, talvez seja exatamente o momento em que Deus quer trocar a sua força limitada pela dele. Às vezes, pensamos que esperar é perda de tempo, quando na verdade é um investimento invisível. Porque enquanto achamos que estamos parados, no céu algo grande está sendo preparado. Não forçar o processo é como fazer uma parada estratégica no meio de uma corrida. Um pit stop divino, onde não se trocam apenas os pneus, mas o motor inteiro. E sim, talvez o mundo te pressione a continuar correndo. Mas Deus te convida a pausar para recarregar. Porque não se trata de resignação, se trata de fortalecimento. A espera não é um sofá, é uma academia da alma. E embora não apareça por fora, por dentro você está sendo renovado. Deus não está interessado em acrescentar um pouco mais de força ao seu cansaço. Ele quer substituir a sua força humana pela dele, sobrenatural. Como a águia que, quando envelhece, se afasta para renovar suas penas, seu bico, suas garras. E depois, quando retorna, voa mais alto do que nunca. Assim também Deus permite momentos em que nos sentimos esgotados para nos dar um novo começo, com asas novas, visão renovada e uma força que não vem de você, mas dele. E isso só acontece quando estamos dispostos a soltar o controle, a render o cansaço e a receber esse sopro que vem do céu. E como acontece essa troca de forças? Através da comunhão. Quando você fala com Deus, quando ora, quando simplesmente para e respira na presença dele, algo se ativa no mais profundo do seu ser. É como se a alma voltasse a respirar. E você não precisa de uma hora inteira para isso. Bastam alguns minutos do seu dia para se reconectar com a fonte. Um suspiro sincero em direção ao céu tem mais poder do que 1000 pensamentos ansiosos. A partir dessa comunhão, Deus começa a mudar a sua perspectiva. Você já não vê a partir do chão, onde tudo parece confuso. Agora você enxerga das alturas, onde os caminhos se tornam claros. Como a águia que voa acima da tempestade, você também pode elevar o seu olhar, porque lá de cima os problemas perdem o tamanho. E quando você para de bater asas desesperadamente, quando deixa de tentar abrir portas com suas próprias forças, começa a deslizar nas correntes do Espírito. Você para de se desgastar e começa a fluir. E isso é liberdade. Se você quer renovar as suas forças, precisa fazer pausas conscientes. 5 minutos olhando para o céu, ouvindo o vento, sentindo a criação. Tudo isso te conecta com o Deus que sustenta o universo e também a sua vida. E além disso, comece a declarar em voz alta o que Deus já disse sobre você. Declare: minhas forças se renovam enquanto espero. Repita, creia, escreva. Porque cada palavra de fé que você pronuncia tem o poder de reprogramar a sua mente cansada e enchê-la de esperança. Então hoje, em vez de correr sem direção ou se desesperar pelo que não chega, desenhe o seu plano de renovação.
um tempo de silêncio, um momento de contemplação e uma promessa bíblica que você possa declarar em voz alta. Porque esperar não é um freio, é a pista onde Deus te prepara para decolar com asas de águia. Número 3. Renda-se e você verá o caminho endireitado. Já aconteceu de algo parecer fazer todo o sentido do mundo, mas dentro de você existir uma inquietação que não te deixa avançar em paz? Como quando a sua mente grita, faça isso, mas o seu coração permanece em silêncio, hesitando. Provérbios 3 nos leva exatamente a esse lugar onde a lógica humana tropeça e onde Deus nos pede uma confiança radical. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, diz o texto. E é aí que tudo começa. Porque confiar quando tudo parece lógico não é tão difícil, mas confiar quando nada faz sentido, isso já é outra história. É aí que realmente se prova se estamos guiando a nossa vida pela fé ou pela vista. A verdade é que muitas vezes queremos que tudo se encaixe no nosso mapa mental, que cada passo tenha explicação. Mas seguir a Deus nem sempre significa ter clareza imediata. Na verdade, muitas vezes Ele nos conduz por caminhos que parecem dar voltas desnecessárias, mas na realidade estão evitando precipícios que nem sequer conseguimos ver. Não forçar os nossos desejos exige parar justamente quando mais queremos acelerar. E isso só é possível quando reconhecemos que as nossas ideias, por mais brilhantes que pareçam, nem sempre são o caminho correto. Porque, como diz a promessa, se o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele se encarregará de endireitá-los. Confiar na própria lógica é como construir sobre areia. Pode parecer firme no início, mas com o primeiro vento, tudo se abala. Muitos de nós já tomamos decisões que, em teoria, eram corretas, mas que terminaram mal simplesmente porque não envolvemos Deus. E não se trata de viver com medo de decidir, mas de aprender a consultar o Senhor antes de agir. Caminhos tortuosos muitas vezes nascem do ego, da pressa ou desse impulso de querer controlar tudo. Mas quando rendemos até mesmo as pequenas decisões, o coração começa a caminhar em outro ritmo. Talvez mais lento, mas muito mais seguro. E como é um caminho endireitado por Deus, ele se sente na paz. Aquela paz diferente, que não depende das circunstâncias. Aquela que te permite dormir tranquilo, mesmo quando tudo ao redor é incerteza. Porque você sabe que não está avançando por intuição, mas porque Deus está no controle. E você também percebe quando as portas certas se abrem, sem precisar empurrá-las com força. Sim, é preciso ser persistente, mas não obstinado. Existe uma grande diferença. Às vezes Deus fecha uma porta para te proteger e nós nos desgastamos tentando forçá-la. Mas quando Ele diz, é por aqui, tudo flui, tudo se encaixa, as coisas se alinham e você só precisa caminhar. Uma forma prática de cultivar essa rendição é usar um diário de decisões, escrever os seus dilemas, apresentá-los a Deus em oração e depois voltar a eles mais tarde para ver como Ele respondeu. Isso não apenas te ajuda a discernir, mas também fortalece a sua fé, porque você vê evidências concretas de que Deus foi fiel. Além disso, existe uma ferramenta simples, mas poderosa, que você pode aplicar hoje mesmo. A confirmação tripla. Você conhece? É simples. Antes de tomar uma decisão, busque alinhamento em 3 áreas: a palavra de Deus, o conselho de pessoas maduras na fé e a paz interior que somente o Espírito Santo pode dar. Se uma dessas 3 faltar, talvez não seja o momento. Talvez seja melhor esperar e evitar entrar por um caminho tortuoso. Confiar além da lógica é um salto no vazio. Sim, mas é um salto em que você não cai no abismo, e sim nos braços de um Deus que já conhece o destino. Então hoje, eu te convido a tomar aquela decisão pendente que você tem carregado. Não se apoie apenas na sua análise, apresente-a a Deus, escreva, peça conselho,
e escute a voz do Espírito no mais profundo da sua alma, porque quando você solta o controle, Deus assume o leme. E pode acreditar, Ele sabe perfeitamente como endireitar caminhos que você jamais conseguiria traçar. Número 4. Quando nada faz sentido, Ele continua agindo. Há momentos em que simplesmente não entendemos nada. Acontecem coisas que doem, que confundem, que quebram os nossos planos e nos deixam com 1000 perguntas sem resposta. Mas há uma promessa em Romanos 8 que é como uma âncora no meio de toda essa confusão. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sim, está dito exatamente assim. Todas as coisas. Não apenas as boas, não apenas as fáceis, mas também aquelas que te quebraram, aquelas que você não viu chegar, aquelas que ainda não compreende. Deus não desperdiça absolutamente nada. Ele é especialista em transformar dor e convertê-la em parte de um bem eterno. Mesmo que no momento seja difícil ver, mesmo que pareça injusto, Ele continua agindo. Observe que quando tentamos forçar os nossos desejos ou controlar cada passo, ficamos ainda mais frustrados, porque queremos que tudo faça sentido imediatamente. Mas confiar em Deus é crer que, mesmo quando algo parece não se encaixar, existe um propósito por trás. É como aqueles bordados artesanais que, vistos por baixo, parecem um caos, fios cruzados, nós feios, cortes sem sentido. Mas quando o tecido é virado, aparece uma imagem perfeita. Assim Deus trabalha. Nós vemos por baixo, Ele por cima. A nossa lógica se concentra no imediato, mas Ele está tecendo uma obra-prima que abrange toda a nossa vida. E cada fio, até mesmo os mais dolorosos, está ali com intenção. Há histórias na Bíblia que mostram isso com uma clareza impressionante. Vamos pensar em José, por exemplo. Vendido pelos seus irmãos, traído, preso injustamente, qualquer pessoa teria pensado que a sua vida estava arruinada. Mas Deus ainda não tinha terminado. Todo esse processo o levou exatamente ao lugar e ao momento em que poderia salvar milhares. E quando finalmente se reencontra com seus irmãos, José não os culpa. Ele diz algo que ecoa com força. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50. Que declaração profunda. Porque quando você confia no propósito de Deus, consegue ver redenção onde outros veem apenas ruína. Agora, como podemos treinar o coração para confiar assim? Uma prática poderosa é levantar memoriais de graça. Você não precisa construir um altar de pedras como no Antigo Testamento, mas pode ter um frasco, um caderno ou até notas no celular onde registre momentos em que Deus transformou algo difícil em bênção. Porque quando você passar por outra tempestade, essas lembranças vão te sustentar. Recordar que Deus já agiu antes, que já transformou lágrimas em alegria, fortalece a fé e freia a murmuração. Também ajuda muito mudar a pergunta. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar, para que isso está acontecendo na minha vida? Essa simples mudança altera toda a perspectiva, porque o porquê se fixa no passado e muitas vezes nos prende à dor. Mas o para quê abre espaço para o crescimento, para a transformação. Te conecta com a formação que Deus está fazendo no seu caráter, na sua fé, no seu propósito. E é aí que começa a maturidade espiritual. Quando você entende que nem tudo se trata de evitar a dor, mas de aprender a encontrar Deus até mesmo dentro dela. Então, se hoje você está passando por um momento escuro, se há algo que ainda não entende, lembre-se disto. A sua história ainda não terminou. Deus ainda está escrevendo capítulos. E não há linha torta que Ele não possa endireitar, não há ferida que Ele não possa usar como base para algo novo. Faça este exercício. Pense em uma situação difícil que você viveu no passado. Você consegue ver agora algo bom que nasceu dali? Talvez você cresceu, talvez conheceu Deus de forma mais profunda, talvez mudou de direção. Esse é o propósito agindo.
Mesmo que na época não fizesse sentido, hoje você entende. E se ainda não vê, fique em paz. Ele continua tecendo. Número 5. Pensamentos de paz sobre o seu amanhã. Há dias em que olhar para o futuro dá medo. Quando tudo parece incerto, quando o presente está cheio de caos ou dor, é fácil imaginar que o amanhã não será muito diferente. Mas exatamente aí, no meio dessa escuridão mental, Deus nos entrega uma promessa luminosa. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso não foi dito em tempos tranquilos, mas em meio ao exílio, quando o seu povo se sentia abandonado, longe de casa e com um futuro nublado. E ainda assim, Deus falava de esperança, falava de paz, falava de um final cheio de propósito. Quando entendemos isso, muda completamente a forma como enfrentamos a espera. Porque sim, é difícil não forçar as coisas quando sentimos que tudo está escapando das nossas mãos. Mas se você crê que a sua história já tem um bom desfecho escrito por Deus, então você pode descansar. Você não está à deriva, não está esquecido, não está condenado ao fracasso. Existe uma promessa viva sobre a sua vida e é uma promessa de bem. A frase, eu sei os pensamentos que tenho, deveria ecoar mais forte do que o nosso, eu não sei o que vai acontecer. Porque mesmo que não tenhamos respostas, ele já tem um plano, e esse plano tem o seu nome. Muitos acreditam que Deus esconde a felicidade, que permite o sofrimento para ver se suportamos ou que nos faz esperar porque quer nos castigar. Mas não é isso que este versículo diz. Deus não planeja desgraças por diversão, nem castiga como quem quer ensinar a força. Ele tem pensamentos de paz. Ele está construindo um futuro onde o seu coração finalmente encontrará descanso. E sim, pode haver disciplina no caminho, porque às vezes ele precisa corrigir a nossa direção. Mas até essa correção vem do amor, não da condenação. Porque o objetivo final dele é te abençoar, não te destruir. O mais impressionante é que esse fim que você espera não é apenas um desejo seu, é algo que Deus também deseja para você. Mas não qualquer sonho, e sim aqueles que nascem alinhados ao coração dele. Porque quando os nossos desejos se conectam com o seu propósito, o caminho ganha sentido, mesmo que demore. Você não está perdendo tempo, está caminhando em direção a algo eterno, a uma promessa que não se quebra por atrasos humanos. Então, em vez de forçar o que ainda não chegou, concentre-se em preparar o coração para recebê-lo bem. A espera também faz parte do presente. Uma ferramenta linda para sustentar essa esperança é a visualização bíblica. Imagine a si mesmo vivendo aquilo que Deus te prometeu. Escreva. Ore com fé. Fale com o seu eu do futuro, que já viu o cumprimento, e diga, eu sei que Deus fará, mesmo que hoje eu não veja. Essa prática simples fortalece a alma, porque quando você consegue imaginar o amanhã com fé, algo dentro de você é ativado. É como ter o projeto de uma casa que ainda não existe. Você já consegue vê-la, mesmo que ainda esteja sendo construída. E não faça isso sozinho. Cerque-se de pessoas que também creem, que também esperam, que também sonham com Deus. Uma comunidade de encorajamento pode te sustentar nos dias em que as suas próprias forças falham. Falem sobre promessas, orem juntos. Lembrem que Jeremias 29 não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real de um Deus fiel. E quando compartilhamos essa esperança, ela se multiplica. O que um crê fortalece o outro. O que um vê pela fé ilumina o caminho de quem vem depois. Número 7. Permanecei quietos, o trono não está vazio. Você já se viu tentando resolver tudo por conta própria, sentindo que quanto mais faz, menos controle tem? Às vezes estamos tão ocupados com as nossas próprias estratégias que não deixamos espaço para Deus agir. E justamente aí, no meio do caos, no meio do ruído, ecoa uma ordem tão simples quanto poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
O Salmo 46 não foi escrito em um contexto de calma. Pelo contrário, fala de montes que se abalam, de águas que rugem, de nações em alvoroço. Mas no meio dessa tempestade, Deus não nos diz corra mais ou faça algo agora. Ele diz, fique quieto. E isso, acredite, vai contra todo o instinto humano. Porque o mundo nos ensinou que quem fica parado perde, que se você não se move, fica para trás. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Quem para reconhecer o rei, quem abaixa as armas e entrega o controle, esse é quem realmente avança. Porque na quietude a fé é ativada. Na quietude você não está se rendendo às circunstâncias, mas afirmando que o trono celestial não está vazio. Deus continua assentado ali, governando, reinando, conduzindo tudo, mesmo que para você pareça que não. Existe uma forma de conhecer a Deus que não se encontra no barulho da atividade, mas no silêncio de quem ousa esperar. Às vezes pensamos que a fé é fazer mais, quando, na verdade, muitas vezes a fé é fazer menos, para deixar Deus fazer mais. E quando silenciamos as nossas soluções, os nossos planos, as nossas fórmulas, o cenário se abre para que a sua glória se revele. Não somos nós que conduzimos. É Ele. E nesse lugar de dependência nasce uma revelação mais profunda de quem Ele é. Agora, é importante esclarecer algo. Ficar quieto não é o mesmo que ficar paralisado. Não se trata de não fazer nada, resignado. Não. A quietude bíblica é ativa, é uma espera atenta, como a de um vigia que não dorme, que observa, que permanece firme. Não é esconder a cabeça como um avestruz. É levantar os olhos como um sentinela, aguardando instruções. A fé quieta continua preparando o terreno, mas não a partir da ansiedade, e sim da confiança. E essa postura muda tudo. Além disso, quando entendemos que o objetivo não é apenas o nosso bem-estar, mas a glória de Deus, tudo se transforma. O versículo termina com uma promessa: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Em outras palavras, Deus tem o seu plano e vai cumpri-lo, com ou sem a nossa ajuda. Então, por que não render a Ele as nossas ambições, as nossas urgências, os nossos atalhos? Quando a glória de Deus se torna prioridade, o ego se cala e a alma encontra descanso. Uma maneira prática de viver essa rendição é através de uma oração simples, mas poderosa. A oração de mãos abertas. Sim, literalmente. Abra as mãos enquanto ora e diga a Deus: isso é teu, dirige tu. Esse gesto físico impacta o seu interior. Você também pode revisar a sua agenda semanal e identificar aqueles espaços onde você se afana demais, onde não deixa espaço para a intervenção divina. Crie espaços, deixe margens, permita que Deus te surpreenda. Porque a verdadeira quietude não é passividade, é confiança viva. Não é se render ao medo, é se render ao poder do Deus que reina. Então amanhã, antes de começar o seu dia, tire um momento, abra as mãos, feche os olhos e lembre-se disto: você não precisa forçar nada, porque o trono não está vazio. Deus continua ali. E se Ele está no controle, você pode permanecer em paz. Número 8. Mesmo que demore, está se aproximando, velando por você. Já aconteceu de você sentir que Deus te prometeu algo, mas com o passar do tempo, começa a pensar que talvez tenha entendido errado? Como se aquela visão que antes te dava ânimo agora parecesse se desfazer entre atrasos, dúvidas, orações sem resposta e temporadas de aparente silêncio. Você começa a se perguntar se foi imaginação, se confundiu os seus desejos com a voz de Deus, se iludiu com algo que na verdade não era para você. Mas no meio dessa incerteza, nesse turbilhão interno que às vezes se disfarça de fé, o próprio Deus responde com uma promessa clara como o dia. Porque a visão ainda está para o tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não mentirá. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3.
Isso não é uma frase para te animar superficialmente. É uma declaração do céu. É Deus te dizendo: você não se enganou, você não inventou, o que eu te disse continua de pé. Observe que Deus não improvisa, Ele não reage como nós. Ele não trabalha sob pressão, nem ajusta os seus planos ao longo do caminho. Ele marca cada promessa com uma data invisível. Existe um calendário celestial que nem sempre se alinha com o nosso, mas que é absolutamente perfeito. Aos nossos olhos, essa promessa pode parecer parada, congelada, como se nada estivesse acontecendo. Mas na dimensão espiritual, ela está em movimento, está a caminho. A visão não parou. Ela se apressa para o cumprimento, mesmo que a sua alma sinta que tudo está em câmera lenta. É como aqueles voos internacionais que já decolaram, mas você não consegue ver. Você sabe que estão viajando, mesmo fora do seu campo de visão. Assim são as promessas de Deus. Você não vê, mas elas já estão em movimento. E é aí que a nossa fé é provada. Porque esperar sem forçar não significa cruzar os braços nem viver como se nada estivesse acontecendo. Esperar em Deus é estar atento, é viver com expectativa. É como estar em uma sala de espera do céu, sabendo que o seu número está prestes a ser chamado. E isso muda tudo. Já não é um tempo perdido, é um tempo de preparação, de ajuste, de crescimento. Porque quando a porta se abrir, e acredite, ela vai se abrir, você precisa estar pronto. Não haverá tempo para improvisar. Será preciso responder com decisão, com maturidade, com fé em ação. A impaciência, por outro lado, começa a intoxicar a alma. Faz você pensar que Deus esqueceu, que se arrependeu, que talvez cancelou o voo sem te avisar. E essa desconfiança vai se infiltrando, roubando a sua alegria. Mas a palavra é clara. A visão não mentirá. Se Deus falou, é real. Se Ele prometeu, vai acontecer. Talvez não da forma que você imaginava, mas exatamente como Ele planejou. Lembre-se de Abraão, que esperou décadas pelo filho prometido. Ou de Moisés, que caminhou 40 anos com o povo antes de ver a terra prometida. E ainda assim, as promessas se cumpriram. Porque Deus nunca falha. Então, o que fazer enquanto isso? Preparar-se. Não como quem duvida, mas como quem crê. Se você espera uma oportunidade de trabalho, estude, desenvolva habilidades, fortaleça o seu caráter. Se espera a restauração de um relacionamento, ore, cure as suas emoções, trabalhe no perdão. Se espera um chamado ministerial, mergulhe na palavra, sirva com excelência, aprenda com outros. Porque a preparação silenciosa é a forma mais pura de fé ativa. É dizer a Deus: estou pronto quando tu estiveres. Porque quando chegar o momento, não haverá tempo para correr e se preparar. Você terá que agir imediatamente. E há algo mais que não podemos esquecer. Algumas portas se abrem apenas por um curto tempo. São como estações de trem que param por poucos segundos. Se você não estiver pronto, elas passam. Por isso, a fé que soube esperar em silêncio também precisa saber agir com rapidez. Não é contradição, é equilíbrio. Paciência na espera, diligência na resposta. E esses momentos que parecem surgir do nada são, na verdade, o resultado de tudo o que você plantou em segredo. Nada foi em vão. Tudo estava te preparando para o momento certo. Número 9. Não te canses, a colheita já está chegando. Alguma vez você já se sentiu cansado de fazer o bem e não ver nenhum resultado? Como se estivesse semeando em um terreno seco, se esforçando todos os dias, mas sem nenhum sinal de mudança. Como se cada oração, cada palavra de encorajamento, cada ato de generosidade estivesse caindo no vazio. Gálatas 6:9 chega como um bálsamo para esse cansaço invisível. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É como se o Senhor sussurrasse: não pare de semear, a colheita já está a caminho. E veja, a chave não está em ser perfeito.
não está em produzir resultados imediatos, nem em fazer grandes coisas que impressionem os outros. A chave está em não desfalecer, em permanecer firme quando não há aplausos, em ser constante quando ninguém percebe, em manter a fé viva quando tudo ao redor parece igual. Porque Deus não esquece nenhuma semente. Ele não é como nós, que facilmente esquecemos o que fizemos ontem. Ele registra cada esforço, cada intenção sincera. Apenas aguarda o momento certo, o Kairós, aquele instante perfeito que só Ele conhece, para fazer florescer aquilo que você semeou com lágrimas. Agora, não confunda essa perseverança com se esgotar ao extremo. Porque uma coisa é ser fiel, e outra bem diferente é viver no limite sem descansar. Deus não quer que você chegue à colheita sem forças para recolhê-la. Há uma diferença entre estar comprometido e estar exausto. E muitas vezes a alma se cansa mais do que o corpo. Cansa de esperar, de confiar, de não ver respostas. Por isso é tão importante aprender o ritmo divino. Trabalhar, descansar, orar. Assim como a terra precisa de estações para produzir, você também precisa de pausas para manter a raiz firme, porque uma raiz desgastada não sustenta uma planta saudável. O descanso também faz parte da semeadura e do milagre, e mesmo que você sinta que está semeando em desertos, não pare. Há terrenos que parecem estéreis, pessoas que parecem fechadas, situações que não mostram nenhum sinal de avanço, mas a fidelidade em meio à seca é o que abre fendas na dureza. A bondade constante, aquela que não se cansa mesmo sem reconhecimento, é como a água que lentamente vai penetrando, silenciosa, mas poderosa. E mesmo que hoje ninguém perceba, chegará o dia em que aquela semente que você plantou, e talvez até esqueceu, vai brotar, vai dar fruto. E não será apenas para você, será também para outros, para aqueles que te viram perseverar e pensaram, se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Vivemos em um mundo que quer tudo para agora, curtidas, respostas, fama, resultados rápidos. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus não se move por minutos nem por estatísticas. Ele se move por propósitos eternos. Ele não se deixa pressionar pela urgência humana. Ele mede em kairós, não em cronômetro. Por isso, não se frustre se a sua colheita ainda não chegou. Não significa que o seu esforço foi em vão. Significa apenas que ainda não é o tempo, mas ela virá. E virá com força, virá em abundância, porque Deus honra aqueles que não desistem. E enquanto você espera, não faça isso sozinho. Cerque-se de pessoas que também estão semeando, que também estão esperando, que te lembrem quando faltarem forças, que você não está errado por continuar crendo. Ouça as histórias delas. Aprenda com o processo delas. Porque a perseverança também se fortalece em comunidade, e quando um cai, o outro levanta. Porque embora semear em silêncio possa ser solitário, colher em companhia é uma alegria dobrada. Então faça isso, pense naquele ato de bondade que você fez e que pareceu inútil. Lembra? Faça de novo. Desta vez, sem ansiedade, sem esperar recompensa imediata. Faça como quem diz, Senhor, continuo semeando porque confio no teu tempo, não no meu. Porque se você não se cansar, se não desfalecer, você vai colher, não duvide. Essa colheita já está a caminho, e quando ela chegar, não será surpresa, será o fruto esperado da sua fidelidade. E Deus estará ali, sorrindo com você, dizendo, valeu a pena cada passo. Número 10. Suprirá no momento certo, nem antes nem depois. Alguma vez você já esteve à beira de uma necessidade urgente e justamente quando pensou que não haveria saída, apareceu algo, alguém, uma porta, uma resposta, e foi exatamente a tempo? Assim, Deus trabalha. Nem antes, nem depois, no instante exato. Filipenses 4 diz claramente, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E isso muda tudo.
porque não diz, suprirá se você for perfeito, nem suprirá se você tiver o suficiente guardado. Diz que ele fará conforme as suas riquezas, e a conta celestial dele não conhece crise nem inflação. Às vezes pensamos que depender de Deus é fraqueza, mas é exatamente o contrário. É a forma mais sábia de viver. Porque quando você entende que Ele é a sua fonte, e não o seu chefe, nem a sua conta bancária, nem o seu esforço humano, então você pode descansar. E sim, há dias em que parece que não vai dar, que a ajuda não chega, que você está sozinho diante da escassez. Mas justamente aí, se você olhar com os olhos da fé, vai perceber que Deus já está agindo. Ele já tem preparado aquilo de que você precisa. E se ainda não chegou, é porque Ele está esperando o momento certo para que você receba com um coração preparado e uma gratidão verdadeira. Não forçar os recursos também faz parte de não forçar os desejos, porque às vezes tentamos empurrar soluções, fazer malabarismos com o que não temos, acumular por medo de faltar. Mas isso não é confiar. Isso é viver na ansiedade, não na fé. Lembra do maná no deserto? Deus dava a porção exata para cada dia, nem mais, nem menos. E se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, estragava. Por quê? Porque a dependência diária fazia parte da lição. Porque quem acumula por desconfiança acaba idolatrando o recurso e esquecendo do provedor. E há algo que muitos não querem admitir. Às vezes Deus retarda certas provisões porque o nosso caráter ainda não está pronto para recebê-las. De que adianta uma bênção se o seu coração não está preparado para administrá-la com maturidade? Aquilo que chega sem responsabilidade se torna peso, não alegria. Quantas pessoas já receberam algo grande, dinheiro, uma oportunidade, um relacionamento, e perderam por não estarem prontas? Por isso Deus não apenas provê coisas, Ele também forma pessoas. Ele trabalha tanto naquilo que nos dá, quanto naquilo que somos enquanto esperamos. Enquanto isso, a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que temos, porque agradecer pelo que você já tem abre os seus olhos para a provisão que talvez esteja ignorando. Às vezes, pedimos mais sem perceber tudo o que já está fluindo na nossa vida. E não falo apenas de coisas grandes. Falo daquele transporte que apareceu quando você mais precisava. Daquela palavra de encorajamento que te sustentou em um dia difícil. Daquela refeição que você não sabia como iria pagar e que de alguma forma chegou. Por isso, te incentivo a fazer um diário do maná. Sim, exatamente assim. Anote todos os dias algo que Deus proveu, por menor que pareça. E depois, agradeça pelo que ainda virá, mesmo que você ainda não veja. Porque quando você agradece antecipadamente, está dizendo, confio em ti, Senhor, sei que já estás preparando. E isso liberta, isso tira você do modo controle e te leva ao modo descanso. Então, hoje, faça algo simples. Escreva 3 provisões recentes, aquelas que você sabe que vieram de Deus. E depois, nessa mesma folha, escreva, obrigado pelo que está por vir, porque Ele fará. Não duvide. Deus suprirá tudo o que te falta, nem antes, nem depois, no momento exato. Número 11. Bem-aventurados os que esperam o prêmio da paciência divina. Alguma vez você já parou para pensar que Deus também espera? Não porque tenha perdido o controle, não porque duvide, mas porque a sua compaixão sabe exatamente quando é o momento certo para agir. Isaías 30 diz, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Sim, Ele espera, e não porque esteja te castigando ou fazendo sofrer, mas porque está preparando uma intervenção cheia de misericórdia. A sua pausa não é distância, é preparação. É como se estivesse prestes a se levantar e dizer, agora sim é tempo de abençoar. E se Deus espera, por que nós não poderíamos fazer o mesmo?
O problema é que vivemos correndo, medindo tudo com o relógio humano. Mas esse texto nos mostra que a verdadeira felicidade não está em correr, nem em alcançar tudo imediatamente. Está em esperar nele, em confiar, em aguardar sem tentar acelerar nada. Porque existem bênçãos que só florescem quando não são forçadas. A bem-aventurança, esse estado de alegria profunda, está reservada para aqueles que decidem, sim, decidem, confiar sem pressionar. Porque esperar não é um estado passivo, é uma escolha ativa de fé, uma postura do coração que diz: Senhor, não entendo, mas confio em Ti. E sabe o que é mais bonito nesse texto? Ele diz que Deus se levanta. Imagine essa cena. O céu em silêncio. Tudo parece parado. Mas de repente, Deus se põe de pé. Não para julgar, não para condenar, mas para demonstrar misericórdia. Para derramar compaixão como só Ele sabe fazer. Esse movimento divino tem peso, tem poder, tem propósito. E quando acontece, você entende por que precisou esperar. Porque o que Ele tinha para te dar não era qualquer coisa. Era algo que justificava cada segundo de silêncio, cada lágrima, cada ainda não. A justiça de Deus nunca se adianta nem se atrasa, e isso é algo difícil de aceitar, porque às vezes sentimos que as coisas já deveriam ter acontecido, que merecíamos uma resposta, uma mudança, uma recompensa. Mas Deus é justo, e um juiz justo não age sem que tudo esteja pronto, sem que o momento seja o ideal. Uma justiça que leva tempo não é injustiça, é justiça aperfeiçoada. E quando Deus age, Ele não age por impulso, mas por amor, por precisão, por sabedoria. Então, como podemos abraçar essa bem-aventurança de que Isaías fala? Eu te proponho algo simples, mas poderoso. Faça uma lista de gratidão diferida. Anote todas as promessas que você está esperando. Todas, aquelas que ainda não vê, mas que sabe que Deus colocou no seu coração. E ao lado de cada uma escreva: obrigado porque já estás agindo, mesmo que eu ainda não veja. Essa gratidão antecipada abre os olhos da fé. Depois, pegue Isaías 30 e personalize. Troque voz pelo seu nome. Leia em voz alta todos os dias por uma semana. Transforme isso em oração. Faça isso seu, porque não se trata apenas de resistir até que algo aconteça. Trata-se de viver essa espera com esperança, com alegria, com a convicção de que Deus está em movimento mesmo quando você está em pausa. E sim, não é fácil, mas vale a pena, porque quando Ele se levanta, tudo muda. Então, não se desespere se ainda não vê o que deseja. Você não foi esquecido, você está em uma pausa divina, e nessa pausa, Deus está amadurecendo a alegria que está a caminho. Bem-aventurados os que esperam, bem-aventurados os que confiam, porque a recompensa vem, e vem com glória. Número 12. Entregue suas cargas e respire. Aqui há descanso para a sua alma. Quanto pesa a sua mochila emocional hoje? Quantas coisas você está carregando em silêncio, sem dizer nada, só porque se acostumou a viver assim? Jesus, com uma ternura que atravessa os séculos, nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz com clareza, sem rodeios. Não é um descanso superficial, daqueles que duram algumas horas e depois tudo volta a pesar igual. É um descanso real, um que se instala na alma, que não depende de tudo se resolver por fora, mas de você soltar aquilo que já não consegue carregar por dentro. O verbo-chave aqui é vinde. Não é passivo, não é espere sentado que vai chegar. É um convite ativo para se mover em direção a Ele, para deixar o lugar do cansaço e caminhar, mesmo que seja se arrastando, em direção aos braços do único que pode te sustentar. Porque às vezes pensamos que descansar é desistir, mas não. Descansar é confiar. É parar de lutar com as próprias forças para se alinhar com a força de Deus. E isso só acontece quando você decide soltar, quando decide respirar e dizer: Jesus,
eu não consigo mais, mas tu podes. E se formos sinceros, muitas vezes nem percebemos tudo o que estamos carregando, porque não carregamos apenas problemas, carregamos expectativas que colocamos sobre nós mesmos, culpas que nunca liberamos, pensamentos que drenam a nossa energia, comparações que roubam a nossa paz. Por isso é tão importante nomear as cargas, fazer o exercício consciente de reconhecê-las. O que está pesando hoje? Que emoção, que pensamento, que ferida está roubando o seu descanso, porque só quando você consegue nomear, consegue entregar. Agora, não se trata apenas de soltar, também se trata de receber. Jesus não nos deixa vazios. Ele diz que nos dará o seu jugo, um jugo leve que pode ser carregado. Em Mateus 11, ele explica: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, não se trata de nunca mais trabalhar nem de viver nas nuvens. Trata-se de caminhar com ele, de carregar aquilo que é seu, mas com a ajuda dele. Como uma junta de bois, onde ele está ao seu lado levando a parte mais pesada, marcando o ritmo, te sustentando quando você fraqueja. Não é que o trabalho desaparece, é que ele se transforma em um propósito compartilhado. E o mais poderoso é isto: você pode descansar antes mesmo da resposta chegar. Porque a paz não precisa esperar pela solução. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim dormir. Assim como Jesus fez no barco, enquanto tudo ao redor estava agitado. Esse é o tipo de descanso que ele oferece. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas de quem está com você no barco. Um descanso que te fortalece para o que vem, não porque tudo já se resolveu, mas porque você já não está sozinho. Por isso é tão importante criar momentos diários de descanso intencional. Vou te sugerir 2 rituais simples, mas profundos. O primeiro, a respiração 4. Inspire contando 4, segure o ar por 7 segundos e expire por 8, enquanto repete internamente: confio em ti. Faça isso 3 vezes seguidas antes de dormir. Isso comunica ao seu corpo e ao seu espírito: eu não estou mais no controle, Deus está. O segundo é o diário de entrega. Escreva todas as noites uma preocupação ou carga, amasse o papel com força e jogue fora. É um gesto simbólico, sim, mas profundamente libertador. É como dizer a Deus: isso eu já não carrego mais. Lembre-se disto: descansar não é um luxo, é parte da estratégia divina para que você chegue inteiro ao cumprimento da promessa. Porque se você se quebrar por dentro durante a espera, dificilmente conseguirá desfrutar da resposta. Então, hoje à noite, tire 2 minutos, respire fundo, declare Mateus 11 e renda-se, não ao desespero, mas ao descanso que Jesus te oferece. Ele já sabe o que você está carregando e está te esperando de braços abertos para aliviar a sua alma e devolver a sua paz. Número 13. A chuva temporã e a serôdia. Não apresse a colheita. Observe como trabalha um lavrador. Ele se levanta cedo, examina o solo, prepara a terra, semeia com cuidado e depois espera. Ele não pode gritar para a semente crescer mais rápido, nem pode apressar a chuva. Ele sabe que há um tempo para tudo. Tiago 5 nos convida a ter essa mesma mentalidade espiritual. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até receber a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações. A imagem é tão clara que quase se pode sentir o cheiro de terra molhada. E o que nos ensina é simples, mas profundo: não apresse a colheita. A paciência do lavrador não é uma resignação passiva, é uma disciplina ativa. Ele sabe que se colher o fruto antes do tempo, perderá a sua doçura. Sabe que há uma chuva que vem no início, a temporã, que amolece a terra, que ativa a semente. Mas também sabe que há outra, a serôdia,
que a amadurece. E se ele quiser colher algo valioso, precisa esperar pelas duas. Assim também acontece com você e comigo. Deus não apenas inicia o processo na nossa vida, Ele também o completa. Mas se nos adiantarmos, se forçarmos aquilo que ainda não está pronto, podemos perder o melhor que Ele preparou. Às vezes queremos pular etapas, pensamos que a chuva temporã já é suficiente, mas se você colhe uma fruta antes do tempo, sabe o que acontece? Ela não só está amarga, pode até fazer mal. E isso se aplica às suas decisões, aos seus projetos e até aos seus relacionamentos. Há processos que ainda estão na fase de broto, não de colheita, e é aí que nos é pedido o mais difícil: paciência com o coração firme. Porque esperar com o corpo é fácil. Difícil é esperar sem deixar o coração desmoronar. Por isso Tiago acrescenta: fortalecei os vossos corações. Ou seja, não permita que o seu ânimo vacile quando você não vê resultados imediatos. E aqui entra o poder da palavra e da comunhão. Hebreus 10 diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Repetir essa verdade, se firmar nela, compartilhá-la com outros, é o que mantém o seu processo vivo. Porque a espera não se vence apenas com o tempo, mas com uma fé alimentada diariamente. E sim, podem surgir sinais, pequenos brotos, mudanças sutis, aquela resposta inesperada, aquela conversa que te anima, aquele momento de paz em meio ao caos. Mas cuidado, não confunda o broto com a colheita. É apenas uma evidência de que Deus está agindo. Celebre esses avanços, guarde-os na memória. Tire uma foto emocional, escreva, compartilhe, porque são sinais de que você está no caminho, mas ainda não é o final. E se você quiser viver esse processo como um verdadeiro lavrador espiritual, precisa de ritmo. Não é apenas semear e pronto, é semear, regar e esperar. Onde você está semeando hoje? Na oração, no serviço, no estudo da palavra. E como você rega? Voltando todos os dias a essas áreas, mesmo que pareçam iguais, mesmo que não veja novos brotos, mesmo que o céu pareça seco. A constância é a irrigação invisível. E de vez em quando, examine o seu coração. Faça perguntas sinceras. Estou desanimado? Estou esperando com esperança ou com ansiedade? Essas perguntas revelam se o seu interior ainda está fértil ou começando a secar. O fruto precioso que você espera não vem com uma única chuva. Requer dupla chuva, requer tempo, ritmo e fé. E a sua paciência é o canal que permite que essa chuva alcance a raiz. Então hoje eu te convido a fazer algo. Defina qual é o seu cultivo espiritual. O que você está esperando que Deus faça em você ou através de você. Depois, pense no que representa na sua vida a chuva temporã e a serôdia. Anote. Leve isso com você. E toda vez que duvidar, lembre-se, você não está perdendo tempo. Está cultivando algo eterno.